Eu quero conversar com vocês um pouquinho aí sobre esse assunto aí, hábitos saudáveis para uma vida emocional também estável e saudável no nome de Cristo Jesus. E eu quero começar perguntando como é que você está. Normalmente a gente sempre responde, estou bem, e graças a Deus, e a família bem também, mas a realidade é que nós respondemos ao nosso mundo por meio do nosso incrível dom de emoções. Quer você creia, ou quer você não creia, nós respondemos ao nosso mundo pelo incrível dom das emoções que Deus nos deu. E hábitos emocionalmente saudáveis raramente são mencionados como práticas que podem impactar o crescimento espiritual. E a nossa espiritualidade está ligada proporcionalmente ao nosso estado emocional. Quando o nosso estado emocional está bem, a gente tende a desenvolver nas outras áreas, inclusive na área emocional. Então, eu quero falar com você sobre esse assunto aí agora. Ou seja, a verdade é que nós não podemos crescer espiritualmente além do nosso crescimento emocional. Então, se você quer um crescimento maior, um pouquinho nessa área a qual você está aqui, é fundamental você dar atenção também para a sua área emocional, porque caso contrário, você não vai desenvolver como de fato você anseia e você deseja tanto. Então, é fundamental, nós pararmos para falarmos sobre esse assunto. E não só falarmos, não só ouvirmos, mas a gente também considerar e a gente também valorizar essa prática, essa área na vida da gente, que é a área emocional. É muito interessante, e eu quero destacar, então, alguns pontos para vocês. Primeiro, está aí. Mas quanto mais feridas emocionais você guardar, quanto mais crenças falsas, ou até mesmo respostas prejudiciais que você acumula dentro de você, mais danoso vai ser o seu próprio ser. E mais danosa a sua espiritualidade também. Então, quando nós começamos a desenvolver esses hábitos saudáveis, a gente tende, então, a crescer nessa esfera também chamada relacional e espiritualmente também. Mas o primeiro ponto que eu quero destacar com vocês nessa tarde é: há poder no ato de nomear as emoções que drenam a vida e a paz da nossa alma. Dar nome aos sentimentos, gente, é terapêutico. Dar nome às nossas emoções gera saúde. Às vezes nós não conseguimos enumerar. Às vezes nós estamos num próprio relacionamento conjugal, até mesmo pessoal, interpessoal, e a gente não consegue dar nome aos nossos sentimentos. Mesmo a gente não conseguindo dar nome, ou enumerar, ou nomear, na realidade esses sentimentos brotam, vazam, e a gente acaba deslocando por corpo, comportamentos, cara fechada, porta batendo, pisando firme, ou então levantando o dedo em riste, por exemplo. São muitas vezes maneiras que a gente encontra, que o nosso corpo encontra, como deslocamento dos nossos sentimentos. Então, nomear esses sentimentos é extremamente terapêutico. Dê nome aos sentimentos que você traz dentro da sua alma. Ou seja, precisamos dar permissão para sentir o que sentimos sem nos julgar. Já somos julgados demais. Existe o id, o ego e o superego, né? O id é aquela voz adolescente que está dentro da gente. Olha, faça tudo, não está nem aí. O superego já é aquela voz do chefe, do faraó, o tacão, a voz do pai, castradora, né? Você não pode, você não pode. A gente já se julga demais. E nós somos julgados e nos condenamos muito. E a gente não dá o direito, não se permite sentir. Não se permite estar triste, não se permite, por exemplo, estar incrédulo, não se permite, às vezes, estar doente, não se permite. A gente está sempre mostrando esse status lá irreal e a gente acaba camuflando a nossa dor. E a nossa dor, quando ela é negada, o nosso sentimento, quando é negado, nossas emoções, quando são negadas, elas acabam sendo deslocadas para o nosso corpo. Daí as psicossomáticas. Precisamos, então, parar de repreender nossos corações, a nossa própria alma. O coração é cérebro, e às vezes a gente fala demais. Cala a boca, porque estás abatida? Demais! E a gente, às vezes, não dá vazão, e nós precisamos dar vazão para aquilo que está dentro da gente. Precisamos, então, parar de descontar nossas lutas e encher a nossa dor. Então, permita-se, dê nome, compartilhe. Se você não tem ninguém, ache um padre. Sério, tem um código de ética extremamente elevado. Acha um pastor, tem um código de ética extremamente elevado. Acha um terapeuta, tem que ter um código de ética extremamente elevado. Acha seu cônjuge, acha um amigo. Mas é mesmo, às vezes um padre é uma boa pessoa para você procurar, dependendo da cidade onde você está, né? De repente você não tem ninguém, não tem terapeuta, não tem um amigo, não tem um colega de presbitério nem de igreja. Procure um confessionário, porque tem um código de ética. Todo padre tem filosofia, eles estão preparados para ouvir. Todo pastor também, não tem filosofia, mas tem preparo. Então, ache alguém, compartilhe. Mas se você não achar ninguém, mesmo achando alguém, fale tudo para Deus onde é a sua dor, no nome de Cristo Jesus. É muito interessante. Acima de tudo, meu filho, olha só o que a palavra de Deus diz em Provérbios 4, 23. Guarda o teu cérebro, porque desse cérebro procede as fontes de vida.
Irmão, se nós não protegermos, não blindarmos a nossa subjetividade, nós vamos adoecer e adoecer aqueles que estão conosco. Segundo hábito bom que eu quero compartilhar com vocês é esse aí, olha só. A saúde emocional também inclui prática sagrada de reconhecimento que acreditamos no momento. Graças a Deus, estou falando para um público cristão, professo aqui, graças a Deus, protestante, uma fé protestante. Isso nos ajuda muito a lidarmos com as nossas emoções. Graças a Deus por isso. Nós encontramos na própria palavra de Deus confissões, catarses, deslocamento de sentimento para Deus, para pessoas, orações precatórias, gente falando das suas próprias emoções, gente que não nega isso. Então nós precisamos compreender isso e começar a tratar com isso, porque se a gente não tratar, a gente vai adoecer e vai adoecer muitos outros. Ou seja, as experiências passadas, os sentimentos presentes, muitas vezes se solidificam em nossas crenças. Às vezes nós não tratamos e trazemos conosco coisas lá de trás que estão recalcadas, e essas coisas recalcadas acabam aflorando a nossa pregação, aflorando a nossa escuta, aflorando o nosso aconselhamento. É verdade. Quão dificuldade nós enfrentamos, e a enorme dificuldade, em acolher o aconselhando, sem julgamento. Por causa de quê? Muitas vezes por causa dessas crenças que nós trazemos, que solidificaram o nosso interior. E as crenças mais profundas, escondidas sob os sentimentos, precisam dessa atenção. Não ignore aquelas crenças que traz consigo. Talvez coisas que você aprendeu com seu próprio pai, herança familiar. Eu, por exemplo, passei muitas privações e eu criei meu filho mais velho com muitos nãos. Graças a Deus, minha mulher de vez em quando me fazia pensar, refletir. Mas mesmo ela me fazendo pensar e refletir, eu disse muitos nãos. Crenças que estavam recalcadas dentro de mim. Aceitar as emoções como verdade nos mantém cativos de reações emocionais prejudiciais. Então comece a dar nome para essas emoções. Dê atenção para elas, porque assim nós poderemos escutar o outro sem julgar. Nós poderemos acolher o outro sem manifestar rejeição na nossa própria face, no nosso próprio olhar. E, consequentemente, isso vai fluir no nosso ministério, no nome de Cristo Jesus. É muito interessante o que a palavra de Deus diz nesse texto aí. Eu quero que você, então, leia o que está escrito aí. Olha só. Que as coisas do alto ocupem os pensamentos de vocês e não as coisas daqui de baixo. É inevitável, nós somos atraídos, a força da gravidade nos prende, nos atrai, aliás, nos prende, mas nos atrai. E quer queiramos, quer não, nós somos atraídos por essas coisas, as circunstâncias, as adversidades, a dor, o luto, o problema, a perda, a falta. Aliás, tem um vídeo que você precisa ler, ouvir e assistir, a falta que a falta faz, um vídeo de 8 minutos que eu recomendo para você, a falta que a falta faz. Então, por causa da força da gravidade, a lei da gravidade, nós somos atraídos por essas coisas aqui de baixo. Por isso nós precisamos pensar nas coisas lá do alto, renovar nossa mente, renovar nosso cérebro, renovar nosso coração, no nome de Cristo Jesus. Então está lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar plenamente no nome de Cristo Jesus. Amém? Um outro ponto que eu quero tratar com vocês aí, se passar, me ajuda aí, gente, nós já temíamos isso, não era para fazer isso, né, mas... Obrigado, muito obrigado. Olha só, é fundamental se atentar para isso. Sua vida espiritual se aprofundará quando aprender a prestar atenção à sua saúde emocional e fizer perguntas honestas a Deus. Quer crescer mais espiritualmente? Quer crescer mais relacionalmente? Quer crescer mais emocionalmente? Então não despreze esse ponto. Ou seja, a sua vida tende a crescer à medida que você faz perguntas sinceras à sua própria alma, aos seus próprios sentimentos e dá atenção àquilo que está acontecendo com você. Você pode perguntar para você, mas acima de tudo, pergunte para Deus. Você pode perguntar para alguém que está te ouvindo, você pode perguntar para um médico, por exemplo, você pode perguntar para um terapeuta, por exemplo, um conselheiro, mas você pode perguntar para Deus, você pode perguntar para o seu cônjuge, pode perguntar para um amigo, mas você pode perguntar para Deus, por exemplo, Senhor, me sinto um fracasso, mas o que o Senhor fala a meu respeito? Eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para te dar o fim que você desejar. Por exemplo, você poderia perguntar, eu estou ansioso, Senhor, mas como é que o Senhor interpreta e me aceita diante dessa minha ansiedade, tamanha ansiedade? Por exemplo, em 2018 eu fui acometido de TAG, transtorno geral de ansiedade, generalizado de ansiedade. Eu tive que medicar, por exemplo, em pleno CPL de 2018. Então você pode fazer essas perguntas para Deus, por exemplo, mais uma. Por que isso me incomoda tanto, Senhor?
Por que o comportamento do meu irmão? Por que a fala do meu irmão? Gente, olha, cá entre nós, é tão gostoso quando você começa a aprender isso. Às vezes o incômodo que eu sinto é justamente que aquele comportamento me afetou. E quando me afeta, está denunciando algo que eu não deveria desprezar. Por exemplo, estar bem é você não se incomodar com aquilo que o outro está fazendo no que tange aquilo que você fez. Por exemplo, você sabe que está fazendo o que é certo, e alguém chega e faz uma crítica. Se você tem autoestima alta, se você tem uma estima alta, por exemplo, você não se deixa afetar. Mas quando aquela pequena crítica, por exemplo, te afeta, denuncia que você está com a estima baixa, por exemplo. E a gente não deveria desprezar isso, por exemplo. Então, fazer perguntas sinceras, especialmente para Deus, vai te ajudar a compreender seu aspecto emocional. E à medida que você compreende e obtém essas respostas, você cresce. E crescendo emocionalmente, você está se preparando para crescer espiritualmente também. Como eu disse inicialmente, nós jamais cresceremos além das nossas emoções, porque as nossas emoções tendem a nos travar, nos sabotar, tendem a nos cercear e nos prender. Mas a palavra de Deus diz assim, lá em 1 Pedro 5, 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então eu quero sintetizar, sugerindo para você essas pequenas reflexões. Há poder no ato de nomear as suas emoções. Então dê nome. Não fale que está tudo bem, que é assim mesmo. Comece a descobrir o que você está sentindo e dê nome. Segundo, emoções e sentimentos negativos são chamados sagrados para a gente cuidar da nossa própria vida. Quando você tiver sentimentos negativos, dê atenção para isso no nome de Cristo Jesus. A saúde emocional também inclui a prática sagrada de reconhecer que você acredita em algo maior, que é o próprio Deus, muito mais do que as suas próprias circunstâncias. E, finalmente, sua vida espiritual se aprofundará quando você prestar atenção naquilo que você está sentindo e fizer perguntas honestas a Deus. Assim, sim, nós poderemos crescer no nome de Cristo Jesus. Amém? 10 minutos, quero orar com vocês. Deus amado, muito obrigado por essa breve, sucinta e veloz reflexão. E eu clamo para que o Senhor produza, dentro daquilo que foi captado, um desejo de aprofundar um pouco mais. E eu oro, Pai, em Teu nome, por saúde emocional, por hábitos sagrados que possam nos levar a lidar melhor com as nossas emoções e, consequentemente, com os nossos múltiplos relacionamentos e espiritualidade. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado.